Noite aterrorizante, a lenda que fez todos tremerem de medo. A noite caiu como um manto pesado sobre a pequena cidade de Vila dos Anjos. As ruas, normalmente tranquilas, estavam vazias e mergulhadas em uma escuridão profunda. As poucas lâmpadas de poste que ainda funcionavam lançavam sombras distorcidas nas paredes das casas antigas, criando figuras que pareciam dançar ao ritmo do vento gelado que soprava sem aviso. Lucas, um jovem de 25 anos, estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele morava em uma casa afastada, nos arredores da cidade, cercada por um pequeno bosque que, à noite, se transformava em um mar de sombras. A estrada que levava até lá era sinuosa e mal iluminada, e embora Lucas sempre tivesse se sentido seguro naquela trilha familiar, algo naquela noite parecia diferente, mais opressor, mais ameaçador. O relógio de seu carro marcava 23 horas e 45 quando ele finalmente entrou na estrada de terra que levava à sua casa. O som dos cascalhos sob os pneus era o único som que cortava o silêncio opressor. De repente, seu rádio começou a chiar, interrompendo a música suave que tocava. Lucas franziu a testa e tentou ajustar a frequência, mas o chiado persistia. Ele desligou o rádio, achando que era apenas uma interferência comum, e continuou a dirigir. Conforme avançava, a névoa começou a surgir, densa e rápida, engolindo tudo ao redor. A visibilidade caiu drasticamente, e Lucas teve que reduzir a velocidade, quase parando o carro. O farol do carro parecia incapaz de perfurar a neblina espessa, transformando a estrada à sua frente em uma extensão interminável de vazio branco. O coração de Lucas começou a bater mais rápido, uma sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. No meio da névoa, ele avistou algo estranho. Uma figura estava parada na estrada, imóvel, envolta na bruma. Lucas freou bruscamente, o carro parou a poucos metros da figura, que agora estava mais visível. Era uma mulher, com longos cabelos negros que cobriam parcialmente seu rosto. Ela estava vestida com uma camisola branca, manchada de sujeira, e seus pés descalços estavam enterrados no barro. Mesmo à distância, Lucas podia ver que algo estava errado com ela, sua postura, seu silêncio, a forma como seus ombros estavam caídos, como se carregasse um fardo invisível. Ele hesitou, mas finalmente abriu a janela e chamou: Você está bem? Precisa de ajuda? A mulher levantou a cabeça lentamente, e Lucas prendeu a respiração. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos estavam vazios, sem vida. Ela não disse uma palavra, apenas olhou diretamente para ele com uma expressão que parecia mesclar tristeza profunda com algo mais sinistro, algo que Lucas não conseguia decifrar, mas que fez sua pele se arrepiar. Antes que ele pudesse reagir, a mulher desapareceu, como se tivesse sido engolida pela névoa. Lucas piscou várias vezes, atordoado, e olhou ao redor, mas não havia sinal dela. Confuso e sentindo um frio percorrer sua espinha, ele fechou a janela e pisou no acelerador, ansioso para chegar em casa. Mas a estrada parecia se estender infinitamente. A cada curva, a névoa parecia ficar mais espessa, e o silêncio ao redor era quase palpável, pressionando contra ele como uma entidade viva. O medo começou a tomar conta, e Lucas sentiu o pânico se instalar. Ele começou a duvidar se estava realmente no caminho certo, ou se estava preso em algum tipo de ilusão bizarra. De repente, o carro começou a falhar. O motor tossiu e engasgou, e os faróis piscaram antes de se apagarem por completo. O carro parou, deixando Lucas em completa escuridão, envolto por um silêncio mortal. Ele tentou ligar o carro novamente, mas o motor apenas roncava em vão. Sentindo-se desesperado, Lucas pegou o celular, mas não havia sinal. Ele estava sozinho. No instante seguinte, um som fraco começou a emergir da escuridão, um sussurro que parecia vir de todos os lados. O sussurro se transformou em uma risada suave, quase infantil, mas cheia de malícia.
Lucas sentiu seu sangue gelar. Ele olhou em volta, mas não conseguia ver nada além de sombras ondulando na névoa. De repente, a risada cessou, e tudo ficou em silêncio novamente. Lucas estava prestes a tentar ligar o carro mais uma vez quando ouviu uma batida suave no vidro da janela. Ele virou a cabeça lentamente, e seu coração quase parou. A mulher estava de volta, com o rosto encostado na janela, seus olhos vazios fixos nos dele. Desta vez, ela estava sorrindo se aquilo que deveria ser um sorriso reconfortante era distorcido, desumano. Venha comigo, sussurrou ela, sua voz um eco na escuridão. Lucas sentiu um puxão estranho, como se algo dentro dele quisesse obedecer, mas ele lutou contra, tentando afastar aquele impulso irracional. De repente, a mulher desapareceu novamente, e a névoa ao redor começou a se mover, como se estivesse viva. Formas começaram a emergir delas, figuras humanas, com os rostos obscurecidos, movendo-se em direção ao carro. Lucas estava cercado, sem saída, e seu desespero aumentava a cada segundo. As figuras começaram a bater nas janelas, aumentando a intensidade dos golpes, seus sussurros se transformando em gritos agonizantes que ecoavam dentro da cabeça de Lucas. Ele sentiu a pressão na sua mente, uma dor insuportável, como se sua sanidade estivesse sendo lentamente arrancada dele. Ele gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. No auge do desespero, quando ele sentiu que não havia mais esperança, as figuras desapareceram repentinamente. A névoa começou a se dissipar, revelando a estrada mais uma vez. O carro ligou sozinho, os faróis acendendo como se nada tivesse acontecido. Tremendo, Lucas pisou no acelerador e dirigiu sem parar, até finalmente chegar à segurança de sua casa. Quando ele entrou, a casa estava fria, vazia. As luzes tremulavam fracamente, e o silêncio era opressivo. Lucas trancou todas as portas e janelas, tentando se convencer de que estava seguro. Mas, enquanto ele se sentava no sofá, ainda tremendo, ouviu novamente o sussurro familiar. Ele congelou, seu coração batendo descontroladamente. A última coisa que ele viu foi o reflexo de uma figura no espelho da sala, o rosto pálido da mulher, sorrindo, seus olhos sem vida fixos nele. Naquela noite, Lucas desapareceu. Quando a polícia foi chamada para investigar, eles encontraram a casa vazia, as portas e janelas trancadas por dentro. No espelho da sala, havia apenas um traço de vapor, como se alguém tivesse sussurrado uma última mensagem antes de desaparecer. A cidade de Vila dos Anjos nunca mais foi a mesma, e a lenda daquela noite aterrorizante passou a ser contada, assustando os moradores por gerações.